Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast, aqui diretamente do Nova Mit, em Toledo, no oeste do Paraná, um evento que fala sobre a produção de proteína animal. E aqui esse evento que vai do dia 1º a dia 3 de abril, estaremos falando sobre avicultura, piscicultura, suinocultura e também gado de leite. E para falar hoje aqui, nós trazemos duas especialistas que vêm diretamente do setor de investimento e inovação do agronegócio. Uma delas é a Roberta Braga, que é da Alia Ventures, e também a Gemna Roden, que é CEO do Iguaçu AgroVentures. E, não menos importante, nós estamos diretamente aqui, para quem não acompanhou ainda, nós estamos no caminhão, na carreta do Agro pelo Brasil, que é uma iniciativa do Sistema CNA e Senar. Mas vamos lá, deixa eu entender um pouquinho mais de todo desse trabalho que vocês vêm fazendo. Me mandaram um currículo aqui, eu falei, nossa senhora, eu acho que eu nem tenho know-how para falar com um povo tão para frente como essas mulheres que vêm aqui hoje. Roberta, conta um pouquinho para nós, seja bem-vinda ao AgroJovem, mas conta Muito um pouquinho para nós, o que você faz, como é que é a Alia Ventures e como é que vocês chegaram no agronegócio? Tá, primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, o evento está ficando muito bonito. Eu venho do Ceará. Poxa! Sou de Fortaleza e trabalho nesse mercado de investimentos há 14 anos. Nossa. Eu comecei sendo gestora no Nordeste do primeiro fundo desse tipo no Brasil, de Venture Capital, que é capital de risco, que a gente chama, né? Quando o investidor ele compra a participação de uma startup, fica um tempo com ela como investidor para multiplicar o valor dela e no final ele vende essa participação que ele comprou no início por um múltiplo, né? Então o retorno do investidor se dá com a venda da empresa no final. Então eu passei 14 anos agora em janeiro, fez que eu empreendi pela primeira vez nesse mercado para ser gestora desse fundo, fui gestora durante muitos anos, venho de uma trajetória aí em algumas multinacionais de tecnologia, também em alguns bancos, trabalhei quando nem se falava ainda dessa nomenclatura Deep Tech, né, que são as empresas que têm mais ciência envolvida. Eu já tinha, antes de entrar nesse mercado, eu tinha trabalhado no, então conheci de perto. E aí, a nossa empresa, durante esse período, não só as empresas investidas do fundo, como outras empresas que nos contrataram para fazer captação, a gente fez investimento em 21 empresas, que ao todo somam de aporte 72 milhões de reais. Dos mais diversos setores, tipos, enfim, portes, né? Também de estágio de maturidade. Então, a gente fez alguns investimentos em empresas que ali gravitam pelo agro, né? De agricultura de precisão, empresas que trabalhavam com técnicas de micropropagação para fazer mudas clonadas. A gente fez aí algumas empresas que tinham cultivares, né? De sementes, que trabalhavam ali com a genética mesmo, né? Então, as carteiras do mundo agro é um mundo que tem muita inovação, porque é um setor econômico muito importante no Brasil. E a Alia, ela é um empreendimento nosso recente, ela é uma junção de 3 empresas, que é a iVentures, a empresa que eu fundei há 14 anos atrás, a FCJ Venture Builder, que é a maior rede de corporate venture builder da América Latina, da qual a Iguaçu AgroVentures faz parte, é uma das CVBs, e da Altivia Ventures, fundada pelo Cássio Espina, que é uma referência em investimentos em startups no Brasil, que também tem uma experiência muito vasta em assessoria, em advisory para corporações grandes que querem implementar seus programas de inovação. Então, nós somos uma gestora de investimento credenciada pela CVM, autorizada pela CVM para operar. O nosso foco é ajudar as corporações em estruturar os seus programas de inovação, fazer com que a gente consiga fazer um alinhamento entre as teses delas de investimento, com seus objetivos de longo prazo, identificar qual é o melhor veículo de investimento, que pode ser um fundo, pode ser uma holding de participação, pode ser um offshore. Depois que está tudo isso estruturado, a gente entra com a gestão do portfólio, fazendo desde a busca de empresas para investir, o acompanhamento dessas empresas, até o final, no caso da corporação querer fazer uma outra rodada de captação e passar essa empresa para frente ou fazer a aquisição dela completamente. Mas o mais importante é falar que a corporação, quando ela investe numa empresa de base tecnológica, numa startup, ela está buscando fazer um retorno estratégico muito mais que financeiro. Tem um retorno financeiro também, mas as corporações elas têm uma dificuldade para inovar na velocidade que o mercado demanda, então elas precisam buscar no mercado, e isso tem crescido a cada ano, essas tecnologias que estão disponíveis para que ela possa assim, tornar os seus processos mais competitivos. Né? Às vezes tem alguma empresa que ela é subsídio para diminuir custo de outra empresa. Exatamente. Isso vai acelerando o processo. Exatamente. Legal, bastante coisa. Gemna Roden, CEO da
Iguaçu AgroVentures. Conta para nós um pouquinho do seu currículo, a sua história, para nós te conhecer melhor. Olha, você hoje está com a vantagem de ter duas nordestinas aqui na mesa, viu? Então, eu sou baiana, mas moro no Paraná há 25 anos. Então, hoje eu moro em Foz do Iguaçu, né? Então, toda a minha carreira profissional foi aqui na região. Inclusive, Toledo, eu tenho um carinho muito especial da época de Telecom, né? E hoje eu atuo como CEO da Iguaçu AgroVentures. Então, um pouquinho dos meus cargos, né? Daí eu já falo o que é a Iguaçu AgroVentures. Hoje, eu estou como CEO da Iguaçu AgroVentures. Dentro do ecossistema, eu estou como coordenadora de recursos e investimentos do Iguaçu Vale. E estou como líder inovativa do Paraná. Então, tem 2 pessoas. Hoje eu estou como uma das líderes de 2024, né? Então, hoje a gente está totalmente focado dentro da inovação. E a Iguaçu AgroVentures é um veículo de investimento onde nós desenvolvemos startups para o mercado. Legal, legal. Vocês começam a startup do zero ou pegam algumas que já estão na ideação? Como é que... Hoje a gente atua, esse modelo que a gente trabalha, que é o modelo licenciado pela FCJ Group, ela é um modelo que a gente não trabalha começando do zero. A gente busca sempre a inovação aberta. A gente trabalha literalmente com a inovação aberta. A gente vai para o mercado e aí a gente busca essas startups que já estão prontas. Pode acontecer da gente ter que construir algo do zero? Pode. Uma vez que realmente não tenha nada no mercado. Mas a gente sabe que pode não ter nada daquele jeito, mas sempre tem algo muito similar que a gente consegue trazer para o cenário que a gente precisa. Entendi. E essas startups, quando vocês vão trabalhar para buscar, né? Vocês focam em algum problema específico que às vezes vai combinar com alguma empresa que está buscando, tem essa necessidade? Ou como vocês fazem hoje para encontrar? Porque eu vi que aqui no evento hoje do Nova Meet nós temos também um hackathon, né? Não sei se vocês têm algum envolvimento também nesse Temos hackathon. Também. Parece que, para quem está nos acompanhando, o pessoal vai ficar aí 48 horas aqui desenvolvendo soluções para o agronegócio, focado em problemas do produtor, problemas da agroindústria, problemas, né, que nós temos em todo o agronegócio. Então eles vão tentar buscar soluções que às vezes são mais simples do que parecem, né? Isso pode abrir uma empresa, vir um CNPJ e depois alguém pode incorporar isso aos seus trabalhos. Na prática, esse trabalho da Iguaçu AgroVentures, né? Como que ele operacionaliza, né? Vocês também reúnem recursos financeiros, né, de investidores, isso? Isso. Na prática, vocês vão atrás das empresas, elas vão atrás de vocês? É os dois. É os dois. Existe tanto o passivo e o ativo, né? Uhum. Hoje a gente está buscando, a gente acaba buscando mais. Por quê? Porque a gente tem um diferencial que é conhecer as dores do mercado. Uhum. A gente é muito privilegiado por estar perto de âncoras, por estar perto de muitos produtores, e a gente entender quais são as dores do mercado. Então, isso facilita a nossa busca. Sim. Tá? Então, por exemplo, aqui está acontecendo o Startup Weekend, né? Que é esse evento aqui de startups. A gente tem uma startup no portfólio que nasceu de um desafio desse. Um desafio de uma cooperativa que tinha um problema. Ela foi lá desenvolver uma solução e hoje compõe o nosso portfólio. Então, sim, pode acontecer de sair uma solução dali e a gente entender que vale a pena nós investirmos neles para que eles possam chegar numa maturidade e aí a gente passar aí para a Roberta, né, para o que a Roberta faz, e aí fazer um investimento maior. Quando você recebe essas startups que já estão rodando aí, né, muitas vezes não necessariamente estão já vendendo ou já estão vendendo, como que funciona depois, então, esse processo de continuidade que vocês dão, né? Essa pergunta que você fez é muito importante, porque as startups elas precisam entender que existe uma jornada de captação que ela precisa seguir, e essa jornada ela está muito ligada ao tipo de desafio que ela tem naquele momento da maturidade da empresa, e existem recursos adequados para algumas aplicações. Então, vou dar um exemplo. Aqui, a empresa, quando sai de uma Venture Builder, ela sai com o produto validado, já faturando. Então, nesse momento, é um momento que começa a ser interessante para uma corporação começar a olhar para as startups. Quando ela já tem um faturamento, tem ali clientes iniciais, tem alguns ritos administrativos, né, financeiros, mas ainda assim ela precisa continuar inovando. O recurso entra para fazer com que essa empresa ela cresça mais rápido e que ela chegue à escala mais rápido. Ela tem que multiplicar de valor mais rápido possível, obviamente, com a corporação ali,
explorando as sinergias, né, mútuas que elas podem gerar, tanto a corporação grande quanto a startup. Depois disso, ela pode seguir com outras rodadas de captação para continuar crescendo, né, até chegar num patamar aí de valorização mais alto. E não necessariamente ela já atingiu seu ponto de equilíbrio, não necessariamente ela está tendo lucro ainda, ou já está nesse patamar? É porque o ponto de equilíbrio ele depende muito por exemplo, se eu estou recebendo investimento, eu vou demorar para ter o ponto de equilíbrio contábil, entendeu? Porque eu preciso investir para crescer. Verdade. Então, o que a gente busca é 1 ano e meio, 2 anos, que com o investimento, essa empresa ela chegue ao ponto de equilíbrio, entende? Porque o investidor de startup, é importante esclarecer que ele não é um investidor de uma pequena e média empresa, que ele está buscando pegar ali o dividendo, os lucros, né? Sim. E busca o ponto de equilíbrio no curto e médio prazo. O investidor de startup, ele busca a valorização da startup, do ativo. Então, o que ele quer é, no final de um período, vender essa participação valorizada 6, 10, 12 vezes, né? Sim, sim. Então, é diferente. Muitas vezes ele abre mão do lucro para reinvestir na empresa e aí fazer com que ela cresça de maneira mais agressiva. É um dinheiro que ele vai colocar ali e vai ter um tempo ali para ele retornar. Exatamente. Não vai ter dividendo a curto prazo. Mas o valuation, o equity, né, vai aumentando, isso Exatamente. daí a longo prazo. O valor dela vai aumentando, ela vai se valorizando. Vai valorizando, né, como é que se... não é linearmente, mas é... É uma montanha-russa, é assim. Montanha-russa. Mas a ideia é que a gente consiga fazer com que ela, a tese uma vez implantada, né, que a gente consiga, com esse recurso de investimento, fazer com que ela acelere. Exponencialmente. Exponencialmente, é isso aí. Quantas empresas vocês trabalham hoje lá? Quantas startups está no... Hoje, nós chegamos a 7, tá? Mas assim, a gente tem 1 ano de venture, né? 1 ano e 3 meses. Então, a gente começou a fazer captação a partir dos 6 meses, né? Quando a gente estruturou o fundo. Então, com 6 meses, nós começamos a fazer as captações, chegamos a 7. Aí tem aquelas que vão, que não vão, né? Hoje nós estamos com 4, mas já estamos com mais 4 no hunt para poder trazer. Mas aí tem que passar pela governança, comitês e tudo mais. Mas hoje nós estamos efetivamente com 4. E vocês fazem aquele Smart Money, né? Smart Money, O que seria isso aqui para o nosso ouvinte também? A gente não investe dinheiro, a gente não coloca dinheiro na startup, tá? Porque se eu perguntar para você assim, Lucas, você tem uma startup, né? Supondo que você tem uma startup. Lucas, você tem uma startup, o que você precisa hoje? Raramente você vai me dizer que você precisa de dinheiro. Você vai falar assim, olha, eu preciso de marketing. Eu preciso de jurídico, eu preciso de mercado, eu preciso de alguma coisa que o dinheiro vai pagar. Sim. Mas não necessariamente eu preciso daquele dinheiro efetivo neste momento que você está iniciando. Então, no início, você tem que estar focado na tua operação, em desenvolver aquilo que você sabe de melhor, tá? Então, você precisa de ajuda para fazer aquela parte burocrática, aquela parte mais chata que a gente chama, né? Então, é ter o acompanhamento semanal, a gente vira um sócio estratégico, tá? Sim. Então, a gente faz o acompanhamento ali contigo, aí a gente tem um CSC, que a gente chama de Centro de Serviço Compartilhado, onde o custo fica mais baixo para a operação, né? E aí eu auxilio essas startups com mais velocidade. Então, você precisa de um contrato para um cliente. Em vez de você ter que trabalhar em cima disso, a gente tem um jurídico que vai fazer. Entendi. Financeiro, contratação de pessoal, tudo isso a gente tem uma equipe especializada que vai fazer para você. A gente tem um especialista em tecnologia que vai te auxiliar para saber se a tua tecnologia ela está adequada para crescer de uma forma que o mercado vai te solicitar. Então, só que tudo isso tem que ser feito no início. Não adianta você ficar grande e querer corrigir. Então, é esse o papel que a gente faz. Entendi. Ampliando um pouquinho, desculpa interromper a questão do Smart Money, quando a gente traz para essa realidade, né, de investimentos, mas a gente fala que é o dinheiro inteligente e conectado. Por quê? Porque o empreendedor sozinho, o dinheiro, você sabe que é a coisa mais fácil do mundo é a gente gastar, né? Nossa, gastar mal, então, nem se fala. Então, a gente vai ajudar ele a gastar bem, garantir que ele vai realmente implementar os objetivos que a gente traçou dentro da tese de investimento, né, do planejamento financeiro orçamentário para ele, e a gente vai ajudar ele a fazer as conexões corretas. Por isso que é tão importante você entregar o investimento startup, quando você é investidor, na mão de quem sabe fazer. Exato. Porque você tem ali uma experiência, né, em como implementar e estruturar alguns negócios, e a rede de relacionamento que a gente forma, que vai possibilitando com que ela se conecte com grandes players, fazer parcerias para fazer pesquisa e desenvolvimento, para co-criar e por aí vai. Olha que legal. Para você que está nos acompanhando, aqui a Capgemini, eles pegam uma startup e aquele serviço que é mais operacional e é custoso, eles organizam numa central, ali no escritório central. Então, RH para lá, jurídico para lá, financeiro para lá, marketing, tudo para lá. E vamos focar na startup aqui, naquilo que gera valor,
né? Exatamente. O cliente final lá, seja uma empresa, seja uma pessoa final, uma pessoa física. Então você foca no trabalho, naquilo que você é bom, né? Exatamente. E deixa que essa parte chata aqui a gente resolve. E a hora que ele chegou num ponto que isso começa a dar um dinheiro, ele já está num nível mais maduro, aí vocês absorvem e falam assim, beleza, agora vamos gastar isso com eficiência, vamos crescer. Exatamente. Né? Vamos ou cortar custo, fazendo alguma sinergia com outras empresas, ou buscando escala agora para venda, às vezes o cara tem que conectar em canais, é mais ou menos isso então. Exatamente isso. Perfeito teu raciocínio. Por isso que vocês estão juntas Essa aqui. conexão, é isso. É por aí. E amanhã vocês viram aqui, amanhã vai ter uma manhã toda aí só falando de inovação aqui no evento, né? Isso. Como vai funcionar? Vocês que estão mais envolvidas. Vamos lá. Então, aí eu vou começar e eu passo de novo para a Roberta, tá? Então, eu tive a honra, né, de ser convidada, uma vez que eu já executei um evento para mulheres do agro. Então, eu fui convidada pelo Renato, pela Fran, pessoal aqui da prefeitura, para escrever os 4 primeiros painéis, que é o momento voltado para as mulheres. Só que diferente do que a gente já está acostumado, eu trouxe a minha realidade para que a gente possa comunicar para essas mulheres. Tanto nós, né, o público feminino vai falar, quanto eu também estou trazendo homens que vão falar para as mulheres, que hoje esse está sendo a virada de chave, o mindset. Os homens têm que começar a comunicar também para o público feminino e participar desses eventos, porque hoje dentro do agro, culturalmente, tá? Culturalmente os homens detêm o conhecimento, né? Então muitos deles muitos precisam começar a ensinar para as mulheres. E esse foi algo que eu venho observando. Então a gente escreveu esses painéis e a gente vai começar justamente disso. É um investimento. Então, quais são os veículos de investimento que hoje você pode ter? Aí a gente vai ter o investidor anjo. Então a gente vai ter um investidor anjo. Vai ter, eu vou estar falando sobre Venture Builder. Ela vai estar falando sobre Corporate Venture Capital. E aí a gente vai ter uma pessoa falando sobre bolsa de valores. Tá? Então, no mesmo painel. Então, a gente tem uma conversa muito interessante. Depois a gente vai falar sobre, a gente traz, né, empreendedores, que esses empreendedores vão falar sobre a sua jornada, de como que nasceu, como que eles tiveram aquela ideia para criar uma startup, e aí também falar para o pessoal, tragam as suas ideias, tirem do projeto. Depois a gente vai trazer produtores que utilizam tecnologia para aumento de produtividade, né, que se beneficiam com a inovação, porque hoje ainda existe um preconceito, uma falta de conhecimento, vou gastar para isso, será que colocando na balança dá? Então, eles vão mostrar que sim, que dá. E aí, por último não, porque eles vão ser simultâneos, tá? Mas a ordem, a lógica da construção desses painéis foram essa. É mostrar que através do teu conhecimento você consegue tomar decisões mais assertivas. Então, a gente vai trazer um professor, que é da PUC, né? E a Lisiane vai estar aí também. A Lisiane, ela faz a abertura de todo o painel. Então, ela vai falar pela FAEP desse momento das mulheres, depois a gente inicia o painel. E aí, a Márcia Piatti vem para falar lá também do quanto que a propriedade dela cresceu depois que ela assumiu, né? Sim, a produtora de Céu Azul. Justamente. E por quê? Uma economista, professora, né? Então, ela veio com esse conhecimento acadêmico, né, e que fez ela tomar decisões muito assertivas na propriedade. Então, vai ser bem interessante, estou bem ansiosa. Não, e está no lugar certo, porque o Paraná, né, a gente falou da Lisiane, ela é a presidente estadual da Comissão de Mulheres do Agro aqui no Paraná. Então, o Paraná, se eu não me engano, está com mais de 40 comissões de mulheres aí envolvidas com o sindicato, envolvidas com o agro. E eu trabalho especificamente com gestão de propriedade rural, e quem puxa a frente e faz isso rodar de verdade é a mulher. Uhum. Né? Porque assim, só que às vezes falta isso que você comentou, falta um pouco desse conhecimento prático, porque ficou lá, e o homem muitas vezes ele não para ensinar. Uhum. Também não tem muita paciência. Sim. Né? Exatamente. E às vezes nem era o interesse dele ensinar, mas ela está assumindo, e é por iniciativa própria, mérito, estão tocando essa frente. E eventos como esse, nesses painéis, que elas vão aprender agora a tentar se desenvolver. A Márcia, eu trabalho com ela também na gestão, e ela já é muito para frente. Ela tem a irmã dela que é agrônoma também, né? Isso. E elas são muito para frente. E elas se viram lá e realmente estão na vanguarda da gestão de propriedades rurais, porque elas vieram buscar conhecimento. Então, por isso que esse painel é interessante. E você, Roberta, você vai passar um pouco sobre formas de investimento, né? A gente vai falar sobre o Corporate Venture Capital, mas eu sempre faço essa contextualização da jornada de captação. Que você tem um recurso, que é um recurso ideal para cada aplicação. Então, vou fazer pesquisa e desenvolvimento, eu tenho como buscar recurso
não reembolsável, o famoso fundo perdido, Sim, né? sim. Que eu não preciso usar o dinheiro de um devolver. investimento para continuar inovando, enfim. Eu preciso comprar uma máquina. É um bem de capital que eu preciso, que é um imobilizado. Sim. O investidor, ele não gosta de imobilizar dinheiro. Então, o recurso mais inteligente para isso é pegar um financiamento de longo prazo com um banco desse de fomento, né? Seja o Paraná Fomento, seja o banco BNDES, seja a FINEP também, que é a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, explicar como é importante você fazer essa identificação do desafio que você tem para vencer, de acordo com o teu estágio de maturidade, e explicar que você tem um tipo de recurso adequado para cada um dos desafios que você tem, é o que a gente vai tentar passar amanhã. E é importantíssima essa visão levar para o produtor, porque você sabe que antigamente o produtor ele era conhecido como o cara que faz um monte de gambiarra na propriedade, né? Isso, em outras palavras, é que ele sempre foi um empreendedor. Isso. Ele sempre esteve resolvendo problemas na propriedade, buscando soluções, inventando coisas. Tanto que muitas inovações, né, o próprio plantio direto surgiu daí, né? E assim, trazendo esse conteúdo para o público feminino entender, eu vejo que a gente vai virar a chave logo logo, porque o homem já parou de aprender muito tempo, né? Assim, o que ele já achava que sabia. Fico muito feliz de ouvir isso. E a mulher, ela tá vindo buscando, e ela tá com o HD, desculpa a palavra, o HD zerado agora para aprender do zero e o certo, com um mercado tecnológico, inovado, totalmente diferente. Porque, na verdade, a mulher tem vários HDs, né? Tem isso também. O homem tem um só. Exato. Vários processadores ao mesmo tempo. Processadores ao mesmo tempo. Então, assim, essa que vai ser a virada. E é interessante isso que você falou, porque, assim, eu escutei muitas mulheres falar assim, poxa, por que eu não conheço sobre isso? Por que a gente não escuta sobre isso nos eventos, né? Então, eu me incomodei muito lá atrás. Falei, gente, eu tenho que levar isso para elas. Mas não é porque elas não querem saber, não, é porque falta profissional mesmo, qualificado para vir aqui e falar, ou então, elas não precisam saber disso, precisa. A gente tem ali a mulher que ela está dentro da porteira e ela tem a solução para o problema. É aquilo que você falou. O filho já tá inventando. Como eu monetizo isso? Ou então, como é que eu invisto o meu dinheiro? Esses dias eu escutei, não, porque o meu genro está cuidando dos meus investimentos. E se eu separar da mulher, da filha? Como que vai ficar o teu dinheiro? Vai sumir? Você não sabe para onde ir, né? Então, tem muitas coisas que eu sei que dentro da porteira acontece e a gente só sabe porque a gente vai no campo, né? Eu tenho isso de ter ido buscar, de ter ido dentro da propriedade, de conhecer o produtor e entender a realidade, saber que eles querem aprender. Sim. Isso é muito interessante. Então, aquele veio para crer é real. Ele veio para crer em tudo, inclusive no investimento. Ele só vai colocar o dinheiro dele, ou ele só vai tirar colocar uma startup do papel, né, colocar o projeto, tirar ela e fazer o empreendimento, se ele realmente tiver certeza de que aquele negócio é bom. Mas para ele saber que é bom, ele tem que conhecer. A gente precisa divulgar e catequizar isso aí. Então é algo que, para mim, é muito latente, sabe, Lucas? Então é muito bom escutar você falando isso, porque você está dentro das propriedades, e aí a gente traz a mulher, porque ela vai levar para o filho, às vezes ela vai fazer só, ela vai para o filho, para o marido, para a sociedade, vai para outro lugar. E para você que é produtor rural e está ouvindo, eu sei que você investe errado o dinheiro, quando dá safra boa, você investe errado, né? Então vem aqui, mande a esposa pelo menos para aprender, já que talvez você não vai vir, e veja, porque se o produtor quiser, ele consegue investir com vocês também em startup, né? Consegue, aham. Olha só, então assim, não precisa ser só no agronegócio, que a gente, trabalhando com gestão, a gente vê produtor investindo errado e acontece. Às vezes e é muito fácil, viu? E é muito fácil de investir. Não é aquela burocracia de você ter que ter uma plataforma onde você tem que ler tudo em inglês, não. É humanizado o processo, tá? E a gente tira todo o inglês da conversa e fala a língua do produtor, até porque eu, no caso, eu vim desse mundo agro. Então, eu sei como comunicar dentro do agronegócio de uma forma que, é assim que funciona, tá? E aí fica uma coisa mais transparente, né? Para que a gente possa ter essa assertividade no investimento nas startups e também zelar do dinheiro do investidor, né? Com vocês, eles também podem ser, de certa maneira, investidor, né? Podem, porque se você faz um veículo de investimento, um fundo de investimento em participação ou uma holding, e você precisa de um capital um pouco mais agressivo, você pode ter investidores que são os âncoras, que aportam mais recursos, seguido de outros investidores com menor recurso. Que legal. Então, para você que é produtor rural e está nos acompanhando aqui, vai ter que vir amanhã. É isso, né? Porque mais que isso, se nós detalhar aqui, entrega o doce. Amanhã, para você que é esposa do produtor, é filha de produtor, tá acompanhando, às vezes já
toca sozinho o negócio, tem que vir conhecer. Eu acredito que a mulher ela tem muito mais interesse em colocar isso em prática e vir aprender, né? Então, acompanhe o Nova Meet amanhã. De manhã vai ser? A gente abre o Inova Meet amanhã, então os primeiros painéis são os nossos, e às 15h30 a Roberta vai fazer um workshop para todos os públicos, tá? Então, fica ligado que vai sair um pop-up aí depois para as inscrições, que são vagas limitadas, onde ela vai explicar toda essa jornada de captação e muitas outras coisas que aí é com ela. Corporativo, né? Mas toda a jornada a gente explica em mais detalhes. Pô, que legal. Então fica o convite para você que é produtor, para você que é produtora rural. Vem aqui no Nova Meet, aqui em Toledo. Para quem é do oeste do Paraná, tá muito fácil, né? Tá muito fácil. E conheça as empresas. Eu queria agradecer vocês aqui, já chegando no finzinho do nosso episódio, mas fiquei muito interessado do formato que vocês vêm trabalhando, parabenizá-las também, né? Muito obrigada. E principalmente por estar duas mulheres à frente, porque eu sinto que a coisa anda um pouco mais, né? Eu se tirar a Ana aqui do assim, para o negócio. Então, assim, faz parte, né? E as coisas andam e ficam mais organizadas. Parabéns e agradeço vocês estarem aqui trazendo essa informação e principalmente amanhã novamente, tá? Obrigada, a gente. Foi um grande prazer. Obrigada. E para você que está nos acompanhando aqui diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, a gente que está ao vivo aqui no Inova Meet, não perca segunda, terça e quarta-feira. Hoje nós teremos ainda a palestra com a Tereza Cristina. Venha prestigiar, evento focado em aves, peixes, suínos e também na produção de leite. Então, não fique fora dessa. Um grande abraço, até o próximo.